Olá, sou o pastor Ronei Cruz e estou aqui para compartilhar uma palavra viva para o seu coração. Livro de Colossenses, aleluia, capítulo 2, versículos 13 e 14. Amém? Deus está neste lugar, amém, queridos? Glória a Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Aleluia, pode se assentar. O que Jesus faz com a nossa vida é como a experiência do presbítero Gildo, relatado aqui agora para nós. O Senhor Jesus, Ele acaba com todo o débito que tenha contra a nossa vida. O propósito do Senhor Jesus é zerar a nossa conta e nos habilitar para o céu. O nosso inimigo, adversário, ele que é manipulador, que joga com situações, historicamente, desde que a humanidade foi construída, ele vem trabalhando para deixar dentro de cada ser humano uma sensação, um sentido de débito, de dívida. Tudo que a humanidade faz, nada vai conseguir pagar a sua dívida para estar digna diante de Deus. O que paga toda a nossa dívida é a cruz do Senhor Jesus. Foi a morte dele que nos liberou para que tenhamos vida. Mas quando você recebe essa verdade no seu coração, você tem que viver a partir dessa verdade dia a dia. Você tem que se apossar, se vestir dessa verdade e entender que o que habilita a sua vida, que o que liberta a sua vida, não são as suas boas atitudes. As suas boas atitudes têm o seu lugar, têm o seu valor. Mas se você tiver muitas boas atitudes e não tiver Jesus, e não passar pela cruz de Cristo, você não herda o reino dos céus. Você tem que ter consciência dentro de você que é a cruz que te liberta. E o que o inimigo quer fazer é construir no seu subconsciente uma sensação de que você está sempre em débito com Deus. E quando ele consegue construir isso, ele te intimida e te limita nos cantos da vida. E Deus quer te usar, e Deus quer desatar os seus caminhos, e Deus quer usar a sua boca para levantar os mortos, Deus quer usar as suas mãos para operar milagres, obras maravilhosas. Mas se dentro de você não tem essa consciência e essa certeza de que é a cruz de Cristo que te liberta e que o Senhor rasgou a sua dívida, quando as situações espirituais chegarem diante de você, para que você da morte faça gerar vida, você fica parado, constrangido, com medo no seu coração. Eu não estou 100%. Eu não estou aprovado, eu não estou liberado. Sabe por quê? Você está procurando a sua aprovação e a sua liberação no lugar errado. A sua aprovação e a sua liberação estão na cruz de Cristo, na dívida que foi paga por Ele. Ele sabia que você e eu não somos capazes de zerar a nossa conta. Por isso Ele deu a sua vida por mim e por você, para nos habilitar em nome de Jesus a fazermos prodígios, maravilhas, sinais e trazermos a glória de Deus para essa terra.
Querido, se aposse dessa verdade. A sua conta moral, espiritual, a sua conta foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Você tem direito de ser livre. Você tem direito de proclamar a grandeza de Deus nessa terra. Você é digno do poder de Deus. E muitas vezes os bons crentes, os crentes que procuram a essência da palavra, que procuram a santidade, que lutam contra o pecado, são limitados e oprimidos por um conceito. Maus crentes que usam o discurso verdadeiro e eterno do perdão e da absolvição da cruz de forma errada. Tipo, eu vou pecar agora, depois eu peço perdão, Jesus me perdoa. A segunda fase desse discurso é uma verdade imutável. Quando você pede perdão, Jesus te perdoa se você se arrependeu de verdade. Se você tem arrependimento no seu coração, tenha você feito o que fez. Quando você pede perdão para Jesus, após o amém, para Jesus é como se você nunca tivesse pecado. Essa verdade nada muda. Mas alguns maus crentes usam esse conceito errado. E os bons crentes ficam limitados por isso, porque não querem incorrer por esse caminho de iniquidade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quem usa o discurso santo, eterno e maravilhoso da palavra de Deus, que te absorve eternamente de todo o pecado, com pré-requisitos para liberar a sua vida para uma pecaminosidade, é canalha. Não tem outra palavra para traduzir isso. Quem bola os pensamentos, como diz o profeta, pés que antecipam-se para fazer o mal, está fazendo canalice com Deus. Deus não deixa de amar, porém, a Deus ninguém engana. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Esse lado sujo da atitude não pode limitar você que está amando a Deus e lutando com todas as suas forças para andar numa vida digna. Esse lado negro não pode te impedir de chegar na fonte da vida, que é o perdão de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Não importa o que você fez, você se arrependeu verdadeiramente, Ele te perdoa agora. Todo jugo do pecado é tirado de sobre a sua vida. Não deixe o inimigo te enganar e implantar no seu interior, enraizar dentro de você uma consciência de débito negativo. Jesus rasgou a cédula, Jesus rasgou a dívida, Ele cancelou tudo e através da sua morte gerou vida para mim e para você. Nós somos dignos da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando Satanás abrir a sua boca fétida para falar que você não é digno, bata o seu pé em nome de Jesus e ele vai fugir de você. Porque eu e você somos os enviados de Deus para trazermos transformação para essa terra, debaixo do poderoso sangue de Jesus Cristo. Você pode aplaudir Ele por isso? Aleluia! Profeta Isaías, capítulo 26. Aleluia. Versículo 19. A morte de Jesus, ela gerou vida com tanta intensidade que a nossa mente humana não consegue tocar. Mas essa intensidade de vida gerada pela morte de Jesus é para você, é para mim. Ele nos livrou da condenação das trevas e Ele abriu diante de nós o caminho de luz para que nós possamos andar por Ele.
Sabe aquelas pessoas que vivem uma vida muito humilde e alcançam uma bênção na sua vida tão grande, como uma casa nova, um carro novo, e quando recebem aquela bênção, ficam constrangidos de tomar posse? Eu não posso entrar, mas é seu. Mas eu não posso comer, mas é seu. Mas eu não posso dirigir esse carro, mas é seu. Certa vez, um parêntese antes de lermos Isaías, eu estava fazendo uma viagem com um amigo. E nós fomos sair de uma determinada cidade para outra. E no terminal que nós estávamos ali para pegar a condução, tinha uma sala. Essas salas VIP. E ali eu me alimentei, ali eu tomei cafezinho, e ali eu me esbaldei. E eu vi que ele não comeu nada. E nós fomos para o nosso destino, fizemos o nosso trabalho e voltamos no mesmo dia a voltar à nossa cidade de origem. Novamente eu fui para a salinha e tirei a barriga da miséria. E ele olhou para mim e falou assim: cara, você não tem consciência não? Eu falei: por quê? Você está comendo isso tudo aí, vai ficar caro para a empresa pagar? Eu falei: rapaz, já está tudo pago. Ele falou: não acredito, eu estou com fome aqui, não comi nada. Porque ele não tinha posse da informação. Estava tudo pago. Ainda bem que eu sabia, né? A nossa dignidade espiritual, muitas vezes é assim. Muitas vezes nós estamos diante do poderio espiritual maravilhoso e nós não tomamos posse da verdade, porque temos sentido de débito no nosso interior. Jesus tirou esse débito. Jesus pagou essa conta. Está tudo pago. Você tem direito por herança de conquistar cura, de conquistar libertação, de conquistar prosperidade, amor verdadeiro, família estabilizada, correntes quebradas, demônios repreendidos pela morte de Cristo que gerou vida em você. O profeta disse no versículo 19 do capítulo 26: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Forte esse texto, não é, igreja? Os vossos mortos e o meu cadáver despertarão. A terra dará luz aos seus mortos. Satanás veio roubar, matar e destruir. Satanás quer te matar e te segurar na morte. Mas Jesus Cristo diz para você e para mim que a morte dele gera a nossa vida. E essa palavra profética espiritual e tão centrada na verdade eterna se materializou com toda a literalidade do termo na morte de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. A profecia é assustadora, o cumprimento é aterrorizador. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito.
eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos os corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É aterrorizador ou não é, igreja? Imagine você passando na porta do cemitério Santa Rita, aqui embaixo. Imagine, você está passando na porta do cemitério. Cara, acabei de sair da sepultura ali, rapaz, me ajude, onde que é o meu endereço mesmo? Você ia sair vazado, meu irmão. Imagina a dona de casa fazendo o almoço, cozinhando o cordeiro que o marido tanto gostava. Aí começa a cair aquela lagrimazinha, lembrando do marido. De repente o marido chega na porta. Maria, o meu cadáver e os vossos mortos ressuscitarão. O meu Deus cumpre o que Ele diz. Ele me disse que eu tenho direito por herança. E Ele cumpriu a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, Jesus não está brincando com a sua vida. Se você está brincando com o nome dEle, você está causando um dano terrível para a sua existência. Porque Ele não está brincando com você. Ele abre a sepultura e tira o morto lá de dentro. Porque Ele prometeu que faria. E esse cumprimento material do contexto e do conceito espiritual foi para trazer à luz a verdade. Que se você está morto hoje, em nome de Jesus, ao final dessa reunião, você terá abandonado essa sepultura, aberto a porta desse sarcófago e saído pulando, porque Deus está neste lugar. Ele é Deus de vida. Aleluia. E tem alguns detalhes magníficos nesse episódio. A Bíblia diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. Isso é para você entender a polegada, a dimensão do poder de Deus. Tem um termo dos antigos que eu acho muito lindo, que o pai diz para o filho: pelo meu filho, se eu pudesse, até fazer a terra girar ao contrário, por amor eu faria. Eu acho esse termo de uma riqueza de significado tão grande. É um amor intenso e maravilhoso. E quando Jesus estava na cruz, Jesus é o Filho perfeito de Deus. A dor de ver Jesus na cruz para o Pai foi algo terrível. Mas o Pai precisou passar pela dor mais intensa que poderia ser conhecida, por amor a mim e você. Porque essa dor estava gerando vida depois da morte. A hora sexta é meio-dia. A hora nona é 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. E o termo grego traduzido por trevas, ele não é trevas penumbra. O termo é densas trevas. Blackout geral. A raiz etimológica do termo diz que não é trevas gerada por sombreamento de nuvem. O termo diz isso. Aquelas trevas que são geradas pelas nuvens de chuva, sabe, que tampam o sol. Não foi essas trevas que aconteceram. Foram as mesmas trevas que é relatado no livro de Gênesis capítulo 1. E havia trevas sobre a face da terra. O termo trevas de Gênesis 1 é hebraico, mas a essência dele no grego, redigido por Mateus, é a mesma: blackout geral. Como acontece um blackout geral?
quando o globo terrestre está virado para o lado contrário do Sol. Sim ou não, igreja? Sim ou não? O Sol está para cá, para a esquerda. A Lua para a direita. Eu sou a Terra. Ok? Redondo, né? Circunferência, tudo a ver. Se eu estou para o Sol, esse lado da Terra tem luz. Amém? Esse lado tem trevas. Por isso que o Japão é noite e o Brasil é dia. Quando houve trevas da hora sexta, hora nona, é porque a Terra estava virada ao lado contrário do Sol. Como ela estava virada ao lado contrário do Sol, se cientificamente falando era dia? Porque Deus pôs a mão no globo e virou ao contrário. Como isso prova? O véu do templo se rasgou as rochas se fenderam, partiram. Por que que o véu do templo se rasgou? Houve um deslocamento no solo do templo. Houve um terremoto. Aconteceu um degrau no Santo dos Santos, puxando parte do véu que tinha, diga-se de passagem, a grossura mais ou menos de um antigo catálogo telefônico. Houve um deslocamento de placas tectônicas no centro da Terra. Por isso aconteceu um terremoto, porque Deus é o Pai que ama, e com seu poder, por amor ao seu Filho, Ele faz o mundo girar ao contrário. E aquele terremoto fez com que as rochas se fendessem. E é muito interessante que o estudo científico para analisar esse texto, ele comprova literalmente que houve um deslocamento de placa tectônica. E para ter um deslocamento, é preciso mexer no eixo central do globo. Mas para ficar de noite, na hora do dia, sem nuvens sombreadas na frente do sol, é porque o globo foi virado para o lado contrário. Por que eu estou te falando essas coisas que são viagens maravilhosas, teológicas e científicas? Para você entender que Deus é o Pai, que por amor ao seu Filho, faz o mundo virar ao contrário. Só que esse giro ao contrário gera vida. A rota satânica para a humanidade era a morte, Wellington. Mas Deus falou: para, Satanás, eu estou convergindo a humanidade para mim, porque eu amo os meus filhos. Aplauda o Senhor. Me canta labachurianda labassai. Abram-se os túmulos, sejam liberados os mortos, porque eternamente, enquanto se proclamar o nome de Jesus na terra, mortos viverão. Você estava morto? Estava, porque a partir de agora, você está vivo pelo poder do nome de Jesus. Ele riscou a dívida que te prendia na morte e te deu vida. Levante-se, aplauda o Senhor, adore a Ele, glorifique o nome dEle, abra sua boca e diga: eu recebo a vida, aleluia.